Bom dia a todos. O meu nome é Beatriz de Mude Barata, eu sou consultora na Michael Page e sou responsável por uma área que é a Page Assessment, que é uma unidade dedicada a todos os pedidos de consultoria de recursos humanos. E hoje estamos aqui neste webinar que vai durar, tem uma duração prevista de 1 hora, para discutir e debater um tema que é como antecipar. Como é que as organizações podem antecipar e gerir as mudanças? Não numa ótica, portanto, nós estamos aqui a falar, este tema já é antigo, na medida em que já falámos disto várias vezes sobre transformação digital, mas existem muitos fatores, tanto externos como uma pandemia, como é o caso hoje em dia, como internos, fusões, reestruturações, que poderão levar a mudanças e é necessário que as organizações se previnam neste sentido. Para falarmos sobre este tema, temos aqui um painel, assim, um excelente painel de oradores. Temos a Kalpna Kirtikumar, portanto, que é People Director da Talkdesk. Temos o Martim Salgado, que é Head of Transformation and Talent Management da EDP. E temos a Rita Xavier, Country HR Director da Nokia Portugal. Muito obrigada por terem vindo, muito bem-vindos. Vou pedir aqui um momento para vocês se apresentarem, dou-vos aqui a palavra para vocês se apresentarem. Kalpna, vamos começar por si. Sim, obrigada, Beatriz. Queria agradecer então à Michael Page pelo convite e por ter organizado este webinar. A mudança, de facto, é um tema que me diz muito. Eu estou, de facto, há cerca de um ano e pouco na Talkdesk. A minha área tem sido os recursos humanos e a minha dedicação tem sido à mudança, porque é, de facto, uma área em que eu me sinto bastante à vontade. Passei uns tempos lá fora também a gerir grandes projetos transformacionais e que me fizeram crescer imenso. E pronto, não sei Beatriz, se quer que diga mais algum detalhe, se há aqui mais alguma coisa que partilhe. Ótimo, Kalpna. Tá bem. E obrigada à Rita e ao Martim também por estarem aqui e por virem partilhar também comigo e ajudarem neste painel. Obrigada, Kalpna. Rita, seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos. Obrigada novamente também à Michael Page do meu lado. Obrigada em particular à Beatriz pelo desafio. Também dar os bons dias aos meus colegas de painel, com quem também estou bastante entusiasmada e feliz por estar aqui. De certeza vamos aprender muita coisa entre nós nesta conversa e também dar um bom dia a todos os que estão do outro lado a nos ouvir e a ver. Sobre mim, neste momento estou na Nokia já há cerca de 6 anos, estou com a direção de recursos humanos, somos cerca de 2.000 profissionais, portanto, a trabalhar no país, mas a empresa é muito grande, portanto, é uma multinacional finlandesa muito conhecida pelos telemóveis que produzia, mas não sou só isso. Somos uma das principais empresas de redes de telecomunicações e tecnologia portanto, estou nessa função já há 6 anos e com muitas experiências de mudança, de reinvenção, que são bastante características da Nokia. Muito bem. Muito obrigada, Rita. Obrigada. Martim. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigado, Beatriz, pelo convite e bom dia à Rita e ao Kalpna. Acho que esta é uma ótima oportunidade, exatamente como vocês referiram, de partilharmos experiências e aprendermos uns com os outros sobre aquilo que está a acontecer. De facto, este momento que vivemos hoje em dia, esta pandemia trouxe-nos uma aceleração brutal da transformação que muitas vezes é difícil de acompanhar. Sobre mim, hoje sou, como tu disseste, Beatriz, Head of Transformation and Talent da EDP. É uma área nova que foi criada há um ano, foi nesse momento que eu assumi o papel. Ao contrário da Rita e da Kalpna, não tenho formação, nem trabalhei previamente em recursos humanos, portanto a minha formação é de gestão e de finanças, trabalhei em banca de investimento, trabalhei na área de fusões e aquisições da EDP quando entrei na EDP em 2011, desde então fui chefe de gabinete do CEO e depois estive na EDP Renováveis. Agora abracei este desafio e de facto foi, julgo que o melhor momento é impossível pelos desafios que de facto temos pela frente. Obrigada, Martim. Então, vamos então iniciar as questões.
Muito obrigada, já temos aqui um quórum significativo do outro lado. Muito obrigada a todas as pessoas que nos estão a ouvir, muito bem-vindos também. E eu vou dirigir a primeira pergunta ao Martim. E, Martim, basicamente, como nós sabemos, e acho que isto é o tema do dia desde há 4 meses atrás, a pandemia trouxe muitos desafios a todos os níveis, em todos os setores. E aquilo que eu te queria perguntar é, tendo em conta as organizações portuguesas, tu achas que os líderes estavam preparados para estes desafios e concretamente na tua organização, o que é que achas que, ou como é que tu avalias neste momento esta adaptação e esta gestão da mudança nestes últimos 4 meses? Ok. Sendo muito, quer dizer, falo sobre a experiência da EDP e portanto, não quero estar a pôr-me na posição de avaliar outras organizações ou outras empresas. Mas, sinceramente, eu acho que é impossível que eu possa dizer que alguém estava preparado para o que aconteceu. Ou seja, tanto a nível de governos, tanto a nível de organismos internacionais, quer dizer, e de empresas e das pessoas. Ou seja, as pessoas são a base de todas estas organizações. Eu acho que ninguém estava preparado para isto que aconteceu. E, portanto, muito objetivamente, eu sinto-me obrigado a responder-te que não, que as pessoas não estavam preparadas. Dou um exemplo. Ao nível da organização, da nossa organização da EDP, nós tínhamos previsto lançar um piloto de trabalho remoto este ano. Um piloto controlado, com, se calhar, 3 áreas diferentes, em 1 ou 2 geografias. E nós, de um dia para o outro, vimos 80% da organização em 15 países. Isto, nós somos uma organização de 12 mil colaboradores, 80% estava em casa. Ou seja, nós fomos forçados a entrar neste piloto de um dia para o outro. E, portanto, tínhamos algumas ferramentas a que recorremos, mas, de facto, a transformação foi brutal. Ao nível da organização e também das pessoas, ou seja, as pessoas tiveram que de um dia para o outro mudar os seus hábitos, mudar as suas relações profissionais e pessoais, porque de repente tudo se misturou e a globalidade desta mudança foi, mais uma vez, repito-me, foi enorme. O que é que eu acho que aconteceu na EDP? Uma surpresa enorme pela facilidade com que nós nos adaptámos a esta alteração. Ou seja, conseguimos mostrar ou demonstrar uma capacidade de resiliência, flexibilidade enorme. Pessoalmente, falando da minha experiência, eu tenho um filho de 1 ano, quer dizer, a quantidade de turnos que eu tive que rodar com a minha mulher entre quem é que trabalha de manhã e à tarde foi imensa. A quantidade de reorganização que eu tive que fazer para ter calls a passear com o meu filho foi imensa, porque de facto tivemos que jogar com as cartas que nos foram dadas. Mas acho que conseguimos de facto dar solução a esses problemas. Nós na EDP, por exemplo, muito rapidamente montámos uma série de cursos online, na nossa plataforma online, ou formações sobre como utilizar melhor utilizar as ferramentas digitais, como melhor enfrentar o stress pessoal que esta situação estava a causar. E, portanto, todo esse conjunto de ferramentas que nós disponibilizámos muito rapidamente à organização permitiu-nos ter um bom feedback. Nós lançámos um inquérito a toda a organização passado 2 meses do início desta pandemia e tivemos resultados muito surpreendentes, de positivos, ou seja, 77% das nossas pessoas acharam que não houve impacto na sua produtividade. Mais de 80% consideraram que não houve impacto no seu work-life balance, ao mesmo tempo que mantiveram a sua saúde e bem-estar de uma forma satisfatória, ou seja, não foi impactado. E isso também se refletiu ao nível dos managers, ou seja, mais de 80% acreditam que a comunicação continua fluida e que a coordenação do trabalho de equipa não teve dificuldades. E, portanto, todos esses resultados mostram-nos ou dão-nos a clara sensação de que esta adaptação foi bem feita. E, portanto, é de facto foi uma prova que estamos de acordo que superamos, e eu julgo que a grande dificuldade agora vai estar em perceber rapidamente ou incorporar rapidamente como é que nós vamos aprender ou incorporar as aprendizagens deste período na nossa vida daqui para a frente. Ou seja, já nada vai voltar a ser como era antigamente. E, portanto, isto acredito que é o grande desafio que nós temos pela frente.
Acredito que sim. E até porque, genuinamente, eu acho que as pessoas também perceberam que conseguem trabalhar e ter mais flexibilidade em casa. Portanto, até poderá haver alguma resistência no regresso, não é? E no formato antigo. Eu diria que não só as pessoas perceberam que conseguem ter mais flexibilidade em casa, mas mais importante, julgo eu, do que isso, as lideranças perceberam que dar mais flexibilidade às pessoas e não obrigar as pessoas a estarem sentadas na cadeira das 9 às 7 não é preciso. Ou seja, as pessoas vão continuar a entregar. Quer dizer, eu com a minha equipa não podia estar mais satisfeito. Ou seja, nós conseguimos, obviamente, com um período de adaptação e alterando aquilo que era o nosso planeamento dos projetos, mas conseguimos começar coisas novas, continuar coisas que estavam a decorrer, acabá-las, entregá-las. Quer dizer, conseguimos continuar de uma forma muito normal e natural a nossa atividade. E eu acho que há, de facto, aqui aprendizagens. Quer dizer, era irreal, antes da primeira quinzena de março, alguém chegar 3 minutos atrasado a uma reunião e sentir-se mal. E hoje em dia, se nós às 11h01 não estamos conectados à call que vem a seguir, já estamos atrasados e, portanto, já está toda a gente à nossa espera. E eu espero que essa aprendizagem se mantenha, que essa eficiência se mantenha. Outro tema, por exemplo, o foco não tanto na presença, como eu referia, aqui de ter as pessoas sentadas continuamente na sua secretária, mas o foco, aprender a focar a gestão na entrega de resultados. Ou seja, dar liberdade às pessoas para, dentro destas barreiras que é o que a pessoa tem que entregar com estes recursos e nestas datas, deixar a liberdade. Se a pessoa quer trabalhar à noite, ou quer trabalhar de manhã, ou quer parar 4 horas para almoçar porque precisa dar uma volta, eu acho que nós temos que aprender a viver com isso. Vai ser um desafio, vai. Requer muito tanto das empresas, porque precisam de aprender a dar essa liberdade, mas também requer, e eu acredito que esse papel vai ser fundamental, requer muito das pessoas. Porque tem que haver um sentido de responsabilidade enorme das pessoas, ou seja, muito facilmente as lideranças e as empresas podem se esquecer deste período se as pessoas agora, ou se as pessoas decidirem perder este sentido de responsabilidade, que eu acho que até ao momento se manteve de uma forma muito, muito forte. Muito bem. Obrigada, Martim. Eu acho que há algumas coisas que comentaste que eu vou comentar mais à frente, até porque eu acho que depois no seguimento disto vão surgir questões idênticas. Kalpna, eu agora vou dirigir esta segunda questão à Kalpna e que tem muito a ver com o core deste webinar, que é estas mudanças muitas vezes são oportunidades, não é? Nós sabemos que muitas vezes nestas crises aparecem, os negócios se reinventam e acabam por ter como consequências um acréscimo de rentabilidade e às vezes até uma mudança completa de negócio. E esta capacidade de se reinventarem é super importante. Como é que a Kalpna, na perspectiva, e que características é que encontra nas culturas organizacionais no modelo de gestão ocidental, vamos nos cingir aí, que mais as prepara para as necessárias alterações ao nível da gestão de talento, concretamente na gestão de talento? Eu acho que o Martim acabou por referir algumas dessas características enquanto falava dessa adaptação e dessa mudança. Eu estou num setor que tem uma força de trabalho já muito rápida, se quisermos, já muito propensa a fazer as coisas de uma forma muito flexível. O trabalho remoto que fomos obrigados a fazer não foi um choque brutal, não foi uma transformação radical. Nós já tínhamos muitas pessoas a trabalhar nesse regime e já havia muita flexibilidade para o fazer para quem o quisesse. Tínhamos naturalmente escritórios, e decidimos deixar de os ter, mas de facto as características que eu acho nesta altura? Nesta altura tínhamos escritórios, deixámos de os ter, decidimos que até ao final do ano financeiro precisamos aqui de um tempo para reavaliar e lá está, mais uma vez encontramos aquilo que o Martim também dizia há pouco, através dos questionários que lançámos, encontramos dados que nos mostraram que as pessoas estavam a conseguir adaptar-se e estavam a conseguir criar essa flexibilidade.
Nós também tivemos scores à volta dos 83%, 84% para duas medidas, nomeadamente a efetividade das pessoas, a produtividade das pessoas no trabalho remoto e o seu well-being, não é? Portanto, o seu bem-estar durante esta fase. Voltámos a lançar um segundo questionário, passados alguns meses, e agora estamos à espera, ainda não fechámos esses dados para perceber qual é agora a tendência, porque entretanto relaxaram as medidas. Mas há de facto aqui algumas características que eu acho que são extremamente importantes nesta fase de mudança forçada, não é? E como dizia o Martim, eu concordo inteiramente, acho que ninguém estava preparado para este cenário, mas que vai ditar até que ponto é que nós somos capazes de responder aos nossos desafios. A propensão ao risco, eu acho que é uma dessas características, sem dúvida nenhuma. O sermos capazes de tomar algumas medidas mais corajosas, que podem não ser aquelas que todos pensam à primeira, mas que eu acho que é extremamente importante. Nós introduzimos logo no nosso diretório de competências o Growth Mindset, que é uma característica que eu acho que tem que existir. Eu não consigo encontrar resiliência se eu não tiver uma capacidade de aprendizagem constante. E abraçar essa necessidade de aprender, não é? E encontrar nessas adversidades um caminho. Claro que a atribuição de significado e o querermos em conjunto fazer esse caminho tem que lá estar também. Eu, quando pensava nessa pergunta, deparei-me com um modelo com o qual eu já trabalho há algum tempo, e não só nas empresas. Eu tenho um projeto à parte dedicado à educação, que utiliza muito um modelo baseado em forças. E eu comecei, curiosamente, há muito pouco tempo a trabalhar, quase que num piloto também, mas com a minha equipa, com a equipa da RH, num modelo baseado nas forças. Ou seja, que forças é que nós precisamos ter, e há forças que são universais, e uma das forças que ressaltou neste exercício que começámos a fazer muito recentemente foi o trabalho em equipa, que é uma coisa relativamente básica, se eu assim o poderei dizer, comum em todos os contextos. O trabalho em equipa tem sido fundamental. O estar lá para o nosso colega, porque eu agora tenho um filho ou dois filhos que precisam de mim, mas tenho alguém that has my back, é uma coisa que tem sido fundamental. E este companheirismo tem sido extremamente importante para conseguir levar as coisas para a frente. Não posso deixar de dizer que eu acho que eu no outro dia ouvi a nossa cofundadora, a Cristina, falar sobre isto mesmo num debate em que ela participava na televisão. O trabalho remoto é possível, e tudo é fazível quando é preciso. Mas eu sinto que há de facto aqui uma diferença cultural grande. Nós trabalhamos muito com colegas americanos, e há uma diferença cultural enorme do meu ponto de vista na vontade de sentir o outro. Da proximidade, do contacto físico, o cheiro, o ambiente, o sorriso cara a cara, é uma coisa que influencia brutalmente a nossa capacidade de estar conectados. E eu sinto que esta é uma grande diferença em Portugal, em que eu acho que as pessoas estão muito mais necessitadas disso, talvez porque também os contextos são diferentes, não é? As regras de confinamento foram diferentes. E estão de facto com muita vontade de voltar a criar um espaço onde possam estar. E é nesse sentido que agora também estamos a trabalhar, é tentar reconceptualizar o que é que será o futuro espaço Talkdesk, mas tem sido um desafio muito grande, sem dúvida. Muito bem. Há bocado a Kalpna estava a falar até do diretório de competências, não é? Ou seja, de vocês escolherem competências precisamente que vos preparem para este futuro. Isso condiciona, portanto, a forma como vocês olham para as pessoas, que vocês recrutam, isso vai condicionar, ou seja, é um crivo que vocês fazem no vosso recrutamento, na vossa forma de desenvolver talento? Sem dúvida. E nomeadamente esta competência do Growth Mindset, que nós entendemos, que eu acho que nós já tínhamos implicitamente, mas que veio à tona de forma muito mais visível agora, tem sido uma característica que nós temos valorizado imenso nas nossas pessoas. O Learning Agility, que é uma das, eu não vou chamar competência, mas é um dos indicadores que temos utilizado para medir o potencial das pessoas, foi outra introdução que fizemos de uma forma mais formal, se assim quisermos. E, portanto, tem sido algo que ainda está a ser debatido, portanto, não é
absolutamente fechado, e para nós isto são live documents e discussões que vão andando à medida que vamos progredindo, mas fez-nos consciencializar que, de facto, há aqui determinados aspectos muito core que já estavam no nosso DNA. Se nós olharmos, nós revisitamos os nossos valores e, por exemplo, o Move Fast, que é esta rapidez, esta velocidade com que comunicamos com as pessoas, com que lhes damos apoio, com que recolhemos dados, é de facto fundamental, é crítica nesta fase, para termos uma resposta on time e efetiva àquilo que as pessoas nos estão a pedir. E eu sei que falaremos sobre a comunicação mais à frente, eu não consigo resistir, mas eu acho que este diálogo constante nesta crise tem ditado tem moldado muitas das nossas estratégias e das nossas abordagens perante a questão do talento. Não sei se querem comentar, Martim. Eu posso comentar, de facto, a Calpna tocou exatamente naquilo que também era a minha resposta relativamente, isto não foi coordenado, mas bem que poderia ter sido, no que diz respeito ao foco no desenvolvimento do talento e da gestão de talento. Ou seja, nós na EDP aprovámos em novembro do ano passado, no nosso modelo de gestão de talento e da nossa definição de talento, antes onde nós tínhamos que ganhar uma perspectiva um bocadinho mais tradicionalista do mix de performance e potencial, nós fizemos uma clara aposta no Learning Agility e no Growth Mindset. Ou seja, ficou formalmente aprovado que, de facto, estas são duas dimensões ou duas competências que nós queremos não só procurar nas nossas pessoas, mas também contribuir para desenvolver nas nossas pessoas. Porque a nossa opinião ou seja, sem esta capacidade de aprender continuamente e sem esta capacidade de estar confortável em novos contextos e sentir-se desafiado por estes novos contextos, a probabilidade de sucesso diminui brutalmente. E, portanto, para nós esse tema é um tema fundamental. A Capna tocou também num tema que eu há bocado me esqueci de referir. Quando eu estava a referir os resultados no nosso survey que fizemos para avaliar o feedback das nossas pessoas relativamente ao teletrabalho, de facto, a percentagem mais impressionante apesar de não haver impactos pelas equipas estarem em casa, mais de 90% das nossas pessoas disseram-nos que sentem falta dos colegas e sentem falta do espaço físico. Ou seja, agora a nossa responsabilidade vai ser gerir esta necessidade / vontade de maior flexibilidade, mas também dando oportunidade às pessoas de que quem quiser estar no escritório, a porta está aberta para que eles possam, de facto, estar cá em segurança, não é? Em segurança, obviamente, exatamente, e contribuir da forma da melhor forma que possam. Relativamente à tua pergunta, Beatriz, e à capacidade e às características de reinvenção que as organizações necessitam, nós na EDP, a verdade é que vivemos numa constante disrupção há mais de 15 anos, ou seja, nós passámos de um contexto em que o negócio era baseado em grandes ativos, em redes, em barragens, em concessões a 40, 50 anos, e de repente passámos para um mundo em que vivemos do eólico, do solar, do microsolar, da mobilidade, das baterias, do hidrogênio, da eficiência, ou seja, todos os dias aparecem coisas novas. E, portanto, se nós não tivéssemos essa capacidade de viver e de nos adaptarmos rapidamente a esta disrupção, já não estávamos aqui hoje. E, portanto, eu acho que essa característica a EDP tem-na. E tem também muita ligação àquilo que a Calpna estava a dizer, ao tema da flexibilidade, ao tema da agilidade, na rapidez de resposta, na rapidez de reação, na rapidez de análise dos problemas, à capacidade de colaboração entre equipas com pessoas diferentes, com perspectivas diferentes, com perfis diferentes. E há também, no ponto de vista da EDP, algo que vem ou que perdura já do seu tempo, da sua perspectiva muito de engenharia, que é a necessidade clara no foco na excelência. Ou seja, isto é para nós, ainda há muito pouco tempo fizemos uma espécie de inquérito em meio informal à nossa organização para perceber muitos dos valores sobre os quais com os quais hoje as pessoas se identificam, e o tema do foco na excelência é algo que sai claramente. E, portanto, é neste balanço de agilidade, rapidez e flexibilidade e também no foco na excelência que nós temos que saber viver e sobreviver.
Ok, muito bem. Obrigada, Martim. Rita, agora esta questão é mais dirigida a si. Sim. E o que eu lhe queria perguntar é a comunicação interna, não é? Em relação e o papel que a comunicação interna tem relativamente à capacidade das mudanças serem implementadas nas empresas é grande. Como é que vocês garantem o papel dos gestores na comunicação interna? Ou seja, como é que vocês garantem que a comunicação que vocês pretendem fazer é assegurada por estes líderes? Sim. Bom, então, pegando um bocadinho aqui alguns pontos que os meus colegas já partilharam, de facto ninguém estava preparado para isto e posso comentar só assim muito brevemente. Se eu há um ano atrás, o meu problema principal era falta de espaço no escritório, pessoas todas muito próximas, demasiado próximas. Estávamos com problemas porque a cantina, tínhamos que encontrar uma nova cantina. Tínhamos que encontrar um espaço para lugar de estacionamento, porque de facto, onde nós estamos situados, não temos muitos espaços para ter quer edifícios novos, quer lugares de estacionamento. E portanto, esse era o grande quebra-cabeças. Está resolvido. Está resolvido, não é? Portanto, ainda ontem estive no escritório, portanto, não há problema de estacionar, tranquilo, não há lugares para toda a gente. Bom, então, aqui o papel da comunicação é fundamental. No caso da Nokia, nós trabalhamos com, por exemplo, o nosso site é um site 24/7, o que significa que nós temos que cobrir todos os time zones, e o que significa que temos pessoas que inclusive até trabalham durante a noite, precisamente para dar apoio aos nossos clientes. E nós já tínhamos, digamos, um plano de contingência, não é? Porque temos que estar preparados para se existe algum problema ou uma falha de luz ou algum terremoto, ou se bem se recordam, também tivemos no ano passado aquela situação da greve dos motoristas de combustível e, portanto, como é que as pessoas se deslocam, não é? Portanto, já existia, digamos aqui, uma preparação e também canais de comunicação, precisamente para chegarmos às pessoas caso haja uma quebra de rede e que nós não conseguimos chegar às pessoas. Não estávamos preparados para o Covid, de facto. Nós estávamos preparados para o Covid. A pandemia estava nesse plano. Não. Não, acho que com esta amplitude não, porque, ou seja, não tínhamos de facto, até porque foi uma coisa que surgiu muito rapidamente, uma coisa que estava na China, de repente, em poucos dias, a terra em Portugal, e nós temos que agir rapidamente. Eu posso dizer que, tal como a Talkdesk, não é? Nós já tínhamos também e temos uma política de home office, as pessoas voluntariamente podiam sempre escolher, ter ou não, havia muita abertura e, portanto, globalmente isto já existia, mas numa ótica voluntária, não é? Portanto, para o work-life balance, eu acho que aqui a grande questão é, vamos para casa porque é fundamental para a nossa vida, não é? Eu acho que aqui já não é tanto uma questão do work-life balance, é uma questão de sobrevivência. E naturalmente, até mesmo as chefias mais céticas sobre a questão das pessoas estar a trabalhar a partir de casa, elas próprias também tiveram que passar por esse processo. Portanto, acho que também foi bastante educativo para todos de terem que lidar com ter eles próprios que se organizarem e a terem que organizar as equipas. Bom, focando aqui na questão da comunicação, de facto, nós tivemos muito pouco tempo enquanto equipa de gestão para preparar esta mudança. Eu posso dizer que tivemos uma reunião de conselho em que decidimos naquele dia que tínhamos que comunicar às pessoas que tinham que ir para casa no dia seguinte. Eu lembro-me de descer e ir ter com a minha equipa e dizer, temos que fazer aqui uma mega sessão esta tarde para reorganizar tudo o que nós temos que fazer e continuar a entregar em remoto. E, portanto, o que eu queria aqui ressaltar é a celeridade da tomada de decisão. Eu posso dizer que numa empresa muito grande como a Nokia é, de facto, uma característica que sobressaiu. Comunicações que muitas vezes são redigidas e que têm que passar por vários olhares, não é?
A comunicação saiu logo, ou seja, vamos comunicar, vamos partilhar o que temos que fazer, o que está a acontecer. Eu acho que aqui é muito importante quando nós pensamos em comunicação e a relevância que ela tem que existir. E sobretudo em situações de crise como foi esta, não é? É ser muito direto e, portanto, é comunicar o que é que está a acontecer, o que é que nós estamos a fazer e quais é que são os próximos passos. E os próximos passos podem ser quando é que nós voltamos a falar e quais é que são os canais que nos podem contactar. Estabelecemos também quais é que são os canais de comunicação que íamos alcançar as pessoas. Aqui não vale a pena, e pelo menos foi a nossa estratégia, foi não vamos ampliar os canais. SMS, Yammers, Facebooks, e-mails, não vamos complicar. Vamos encontrar 2 canais que funcionam, que as pessoas se identificam e sabem que ali vem a informação que elas precisam e também reunir toda a informação que recorrentemente íamos recebendo, nomeadamente pela DGS e também pelo Governo, e procurar ser relevantes na comunicação. De facto, aqui é, sobretudo, isto tem rodeios e ser transparente e falar a verdade. Mesmo quando a situação não nos permitia dizer muito mais. E quando é que isto ia terminar? Portanto, nós preparámos, se calhar, mentalmente para ser 2 semanas em que íamos ficar em casa. Nunca pensaríamos que íamos ficar até agora e talvez até depois do ano passar. Exatamente, e portanto, eu acho que foi aqui um ciclo de gestão em que nos preparámos muito rapidamente para ficar em casa e partilhávamos a informação de como é que as coisas estão a decorrer na organização e eu acho que aqui também é muito importante quando nós não estamos próximos, e aqui já falámos dessa importância, de ressaltar os esforços que as equipas têm estado a fazer para manter a operação a decorrer. E fizemos também aqui para além dos surveys de pulse check, para ver como é que as coisas estavam a correr, procuramos sempre reconhecer o esforço. Há pessoas com famílias, tenho um colega que tem 6 filhos, não é? Eu não sei como é que é gerir o trabalho e mais a realidade familiar de 6, não é? Temos colegas que muitos deles até tiveram que ir para dentro de pequenos armários, fecharem-se para conseguir ter uma cola, porque a menina anda sempre atrás deles e quer estar ao pé do pai. E ele disse, Rita, a única hipótese é eu me trancar aqui por 1 minuto, fazer aqui a call, assim já sei que não sou interrompido. E, portanto, todos estes esforços de conseguir conciliar a vida familiar e manter a operação a decorrer sem quebras, de facto, nós fizemos, de facto, digamos, um reconhecimento oficial de todos os departamentos de conseguirem manter. Nós, felizmente, não entramos em layoff, não tivemos sempre a operação a decorrer. Obviamente que isto veio provocar aqui algumas destabilizações em termos da distribuição do trabalho, não é? Porque uma coisa é, nós sabemos que aquelas pessoas mais ou menos entram mais ou menos à mesma hora, entregam sempre mais ou menos ao mesmo tempo, mas a verdade é que os horários mudaram, os hábitos mudaram, e aqui no ponto já levando para as chefias e o papel das chefias aqui o mais importante, sobretudo numa gestão de mudança, uma gestão de crise, que é o que estamos a falar, é fundamental haver uma união e uma frente comum. Sei que isto é um termo assim um bocado socialista, mas não consigo encontrar outro. Quando eu digo aqui frente comum é sermos uma única voz perante a equipa. E por mais que nos doa determinado tipo quer de decisão por parte do governo, quer decisão que nós tenhamos que tomar, temos que estar todos alinhados e unidos com aquela que é a comunicação que vamos partilhar e a decisão que vamos partilhar. Precisamente para evitar problemas depois do futuro, não é? Do imediato e do futuro, não é? Começamos a ver algumas quebras e isso pode minar também a confiança que nós temos que criar durante todo o processo. Coisas como, por exemplo, voltar ou não voltar ao escritório. De facto, há toda uma facção que quer voltar. Depois há outra facção que não quer voltar, porque é que vamos voltar? E então, se vamos voltar, vamos voltar. E vamos todos, pronto, ok, vamos, não é aquilo que eu quero como chefia, pessoalmente, mas
eu estou alinhado com aquilo que é a decisão da empresa e vamos partilhar e vamos também apoiar estas chefias que têm que partilhar esta informação, que muitas vezes não é a informação popular, é a informação que todos querem ouvir, e vamos ajudá-los. Exatamente, e vamos ajudá-los nesse processo. Isto aqui é super importante pela questão de que, sobretudo neste, que não é um sprint, que inicialmente nós pensávamos que isto era um sprint, é que começava e acabava, isto é um long run, o que significa que nós temos que ter as chefias, os line managers, como vocês quiserem, os responsáveis do nosso lado e isso implica colocá-los também na equação e não desvalorizar os seus feedbacks, os seus inputs, as suas preocupações, que eles no fundo é que têm que gerir depois os impactos que as decisões que nós vamos tomar junto às equipas. E nós sentimos logo se as coisas estão a correr bem ou se não estão a correr bem, se não estão a correr tão bem, que é a quantidade depois de questões que são colocadas, de esclarecimentos adicionais, de rumores que são criados e que depois não acrescentam valor, e portanto nós pensamos, ok, temos que reformular, portanto vamos fazer aqui mais algum esclarecimento que tem que ser adicional, para conseguir pôr novamente todos na mesma direção. Back on track, não é? Eles estão no mesmo caminho. Sim, sim. É assim, neste momento, uma coisa que nós também temos estado muito a focar bastante é nesta fase híbrida. Posso dizer que nós, se calhar há uma semana atrás, estávamos a preparar um e-mail super encorajador, vamos todos para o escritório, vamos todos, vamos todos para... Não há que temer, temos máscaras, temos infectantes, temos sinaléticas, temos tudo, temos os lugares onde vocês têm que sentar. De repente, alguém me diz, o primeiro-ministro está a falar e está a dizer que a Amadora é um dos centros, dos picos de infecção. Aí foi um balde de água, foi, ok, vamos, não vamos comunicar nada disso. Eu, graças a Deus que essa comunicação não saiu, porque senão era do género, como é que é? E, portanto, esta capacidade de flexibilidade não tem a ver só com os negócios, também tem a ver com esta gestão toda, não é? Porque estávamos todos inclinados para tudo desinfetado, tudo limpo, de repente voltamos atrás, apagamos o parágrafo que estava na comunicação e dizemos, bom, então, como vocês acabaram de assistir, não é? Não deixando cair nada, está tudo planeado, e portanto, o que é que poderia ter acontecido se nós tivéssemos enviado essa mensagem cruzadora? Íamos quebrar completamente a confiança, precisamente pela questão de que uma pessoa recebe a comunicação e diz, bom, então mas eles querem aqui pôr em risco a minha saúde. Eu acho que essa questão da flexibilidade, que também tanto a Catna como o Martim referiram, eu acho que aqui a questão da comunicação também é. E eu estou a dizer aqui que foi, por acaso, uma situação que nós conseguimos conter, porque não tínhamos enviado ainda, mas se tivéssemos enviado, assim, aqui eu acho que é mesmo gerir este avanço e recuo, que eu acho que é o que vai acontecer muito, porque nós não temos um manual, nós não temos um manual para gerir Covid, e aqui são decisões que são tomadas com os melhores propósitos, com as variáveis que temos, e a própria comunicação também ela tem que mostrar isso, não é? E se calhar vamos ter que errar em algum espaço e temos que voltar para trás, mas tudo tem que se explicar e tudo tem um fundamento. E eu acho que aqui, mais do que dizer ou dar passo sem falso, precisamente é esclarecer, olha, tomamos esta decisão porque quando tínhamos esta situação, mas agora temos que voltar atrás precisamente por isto, não é? E eu acho que aqui é mais do que tentar ocultar alguma falha ou algum erro, que nem é erro, não é? Portanto, neste momento nem é uma questão de erro, é uma decisão que foi tomada, não é? Clarificá-la e torná-la mais real, não é? E aqui é muito importante, novamente, que a gestão também acompanhe, não é? A gestão também acompanhe e assuma essa vulnerabilidade e que também possa estar presente, não é? Eu acho que aqui a questão da comunicação é muito importante e não é só a comunicação, quando nós pensamos em comunicação, é só comunicação escrita ou algum tipo de PowerPoint ou sessões. Aqui é fundamental também a comunicação que é passada para as equipas e, neste caso, a liderança é super importante para assegurar que as pessoas compreendem a situação e compreendem qual é o seu papel aqui.
Eu acho que já ultrapassei o prazo. Eu não sei se a Calma ou o Martim querem comentar esta questão. Eu comentaria, só fazia uma questão que é, e acho que isto vai um bocadinho de encontro à minha quarta pergunta. Antes de eu continuar, só vou dizer uma coisa: as pessoas que nos estão a ouvir podem colocar questões através do fórum, portanto estejam à vontade para colocarem questões aos oradores. Mas aquilo que eu queria também perguntar é numa lógica de antecipação, não é? Agora, nós temos esta aprendizagem e agora nós fizemos uma gestão da crise, e uma gestão da crise é muito dia a dia, e até vou brincar com uma situação, a Rita estava a dizer isto e eu estava a pensar, eu já mudei de tema do webinar 4 vezes, porque as circunstâncias foram mudando e havia temas que já deixavam de fazer sentido. Pronto, e de facto perceba perfeitamente, isto é o dia a dia, nós vamos gerindo consoante aquilo que acontece e os dados nos dão. Mas numa lógica de antecipação, numa lógica de, ok, isto é agora a nossa aprendizagem e isto é o que nós estamos a fazer no dia a dia, mas daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, precisamente para tentarmos antecipar isto, que tipo de medidas, e então aí se calhar fujo um bocadinho para a quarta pergunta, que é se acreditam que existem novos modelos corporativos que vão surgir, não é? E quais é que são as principais diferenças face ao de hoje, e se tem esta componente de antecipação, bem, tem sempre, não é? Porque as aprendizagens dão-nos inputs e transformam-nos, mas gostava que me falassem um bocadinho sobre isso, ou seja, se acreditam que surgirá um novo modelo corporativo pós-Covid. Queres fazer a pergunta diretamente a alguém? Exato. Se quiser completar, ou calma, diga. Quem quiser falar. Ok. Muito rápido. Considero que sim, que vai surgir, não sabemos ainda qual é o nome ou qual será a sua expressão, mas a verdade é que o Covid trouxe é uma aceleração da digitalização de negócios brutal. O que estava na gaveta, projetos de digitalização dos negócios para ser feito em 2 anos, fizeram em 2 semanas, não é? E, portanto, nós estamos a ver que a Dell, a McLaren e outras empresas, quer dizer, já não pensam em voltar aos modelos tradicionais anteriores que não passavam por remote work. E a própria Gartner está a dizer que há ganhos, portanto, para as empresas que as pessoas estejam a trabalhar a partir de casa. Agora, tudo isto vai acontecer, os negócios vão mudar para o digital, vão expandir os seus nichos e, portanto, até a própria questão da gestão do talento e a captação do talento vai ser mundial quase, não é? Portanto, não é preciso eu ter a minha equipa perto de mim, eu posso ter a minha equipa espalhada por todo o globo e consigo entregar aos meus clientes, que também eles próprios vão também ganhar mais escala mundial, não é? A questão do supply chain também é muito importante porque também sofremos e as empresas também sofreram porque estavam dependentes de outras para entregar os seus produtos e também aqui vai haver uma revisitação desses modelos de supply chain e ampliação e número de supply chain que seja mais diversificado porque de repente imaginemos, estamos dependentes da China para entregar aquelas peças de automóveis e de repente a China está completamente fechada. Questões como mais apps, mais sites, mas também, mais do que isso, são modelos também organizacionais mais flat, mais agile, mais rápidos na tomada de decisão, que eu acho que isso foi uma das grandes aprendizagens que o Covid trouxe também, que é a rapidez na tomada de decisão. Falta é saber o que é ser um colaborador em remote, não é? E o que é que isso vai implicar, e falta também pensarmos como é que nós somos Nokia, Talkdesk, EDP, como um remote employer. Como é que nós nos vamos reinventar e ser, não deixando de perder a nossa identidade, como é que nós vamos ser esta nova versão de nós enquanto empresas. Eu aqui já não vou dizer mais nada. Eu digo uma coisa, ao caso, a Kaplan falou de uma coisa que me tocou na medida em que eu senti isso, que foi a questão do trabalho em equipa, a necessidade de estar perto do outro. Ou seja,
Para mim, especialmente, não foi complicado estar em casa e gerir família e trabalho. A minha questão aqui teve muito com a necessidade de estar ao lado dos meus colegas e buscar ideias. Até porque os negócios, pelo menos no meu, também vive de cross-selling, portanto, o trocar ideias e partilhar opiniões e isto foi de facto importante para mim o regresso ao escritório e confesso que fiquei felicíssima por isso, não porque não estava a resultar em casa, mas porque faltava-me esta questão do trabalho em equipa, ou seja, como fazer este equilíbrio de ter este trabalho remoto, ok? É o futuro, claramente se um piloto na EDP com 80% de 12 mil pessoas resultou, é porque claramente nós estamos preparados para isto. A minha questão é como é que nós também fazemos este equilíbrio com o trabalho em equipa. Calma, não sei se quer comentar esta questão. Eu acho que a Rita tocou exatamente, não sei, como dizia há bocado a Martim, se isto tivesse sido combinado não teria resultado melhor. Mas de facto, eu acho que é verdade. Eu acho que estamos de facto a observar aqui uma mudança paradigmática no modelo da gestão. E eu andei à procura do nome, que a Rita também dizia que não sabemos como é que se vai chamar, nas Amazons e nas Googles da vida, não é? Eu acho que tenho alguma sorte, porque o produto que nós vendemos ajuda a essa adaptação ao modelo de negócio remoto e ajuda os nossos clientes a criar esse modelo de negócio, não é? E, portanto, também tem-nos ajudado a perceber que outras oportunidades é que existem aqui. E logo aí as pessoas sentem um novo purpose a surgir, não é? Nunca tínhamos pensado que numa situação como esta o nosso produto ganhasse ou tivesse a oportunidade de ganhar a projeção e a penetração do mercado que pode vir a ganhar. Portanto, aí de facto é uma reinvenção do negócio. Agora, em termos de gestão do talento, sem dúvida nenhuma, estamos aqui a pensar. Nós já fizemos um brainstorm internamente com os nossos colegas da equipa de segurança sobre como é que este novo espaço, porque lá está, eu continuo a acreditar muito que esta proximidade física, o sentir o cheiro, o sentir o toque, o falar cara a cara com a pessoa, que não é substituível. E eu recordo-me das palavras da Brené Brown, por exemplo, que dizia we are wired to connect, não é? E isto é uma necessidade básica do ser humano. E estamos naquele caminho para encontrar esse modelo e perceber que, ok, é possível fazer tudo remotamente, gerir equipas, avaliar desempenhos, medir resultados, dar feedbacks, tudo é possível remotamente. É suficiente para nos sentirmos verdadeiramente produtivos e bem na forma como estamos a fazer isso? Não sei. É uma pergunta que me questiono a cada momento que passa. E é extremamente engraçado. A minha equipa é muito recente, eles foram contratados, alguns deles tinham menos de 6 meses de casa quando nós entramos nesta crise. E esta situação de crise, portanto, montámos logo o nosso grupo de WhatsApp, os nossos canais de comunicação ganharam uma força completamente diferente e a necessidade de bonding, a necessidade de ajudar o outro e de perceber se o outro está realmente bem, cresceu brutalmente. E ainda no outro dia, uma das nossas colegas responsável pelo Facilities que está na nossa equipa, dizia, ela começou connosco em janeiro e dizia: opa, eu entrei em janeiro, em março estávamos todos aí para casa, eu mal conhecia os meus colegas, mal conhecia a empresa, mas não senti de todo que tivesse ficado à minha própria mercê, não senti de todo que tivesse sido esquecida ou que não me tivesse incluído em todos estes desafios que temos pela frente. E, portanto, houve aqui uma clara... naturalmente um sentido de bonding muito, muito grande e, portanto, esta vontade de pertencer ao grupo e esta vontade de me agarrar à identidade corporativa acentua-se brutalmente. E, portanto, eu acho que estes novos modelos de gestão que aí vêm, e eu se calhar estou muito agarrada a esta cultura portuguesa de querer ir almoçar e tirar as 4 horas para comer e relaxar e tal, mas eu acho que é universal, acho que é uma necessidade humana que tem a ver com o ser humano e acho que é universal. E, portanto, vai ser muito interessante perceber como é que agora evoluímos para integrar esse desafio, não é? Sim, estas duas realidades. Eu tenho aqui, eu não sei se Rita, Martim, querem comentar? Tinha só um comentário rápido. Nós, de facto, a EDP não tem
forma de digitalizar o seu modelo de negócio, ou seja, nós temos um modelo de negócio que vive da redistribuição dos ativos fixos. E, portanto, daí, quando eu há bocado referi os 80% que foram para casa, os outros 20% foram aqueles que permitiram, entre aspas, manter o país ligado, não é? Manter o país ligado, tanto aqui como no Brasil, como nos Estados Unidos, fosse onde fosse. E a Rita dizia, e bem, a necessidade de reconhecer o seu esforço. E nós tínhamos e-mails semanais do nosso CEO, onde de facto havia um foco muito grande em reconhecer o papel que estas pessoas que não tiveram a oportunidade de ir para casa, porque é impossível fazer o seu teletrabalho, de facto o foco e a entrega que eles tiveram. Ou seja, de repente a maior preocupação não era comprar máscaras nem gel, mas era comprar camas. Porque as nossas pessoas tinham decidido que não queriam pôr em causa a segurança da sua família e, portanto, nós estávamos a comprar camas para que eles pudessem dormir nas instalações. Ou seja, isto é brutal. É absolutamente incrível o esforço que estas pessoas foram capazes de fazer e a forma como eles se adaptaram tão rapidamente a este novo paradigma. Mas nós não sendo um modelo, ou não tendo um modelo de negócio capaz de se digitalizar, a verdade é que, com alguma visão, lançámos um programa grande de transformação digital há 3 anos e que, de facto, contribuiu de uma forma massiva para esta boa reação ao Covid. Ou seja, tudo o que eram ferramentas tecnológicas, as pessoas estavam perfeitamente à vontade para as utilizar e foi muito rapidamente feita essa passagem de um mundo não digital para um mundo digital. Agora, é verdade e eu estou de acordo, a grande questão, e referiu na minha primeira intervenção, a grande questão vai estar no futuro e como é que nós vamos incorporar estas aprendizagens. Eu não acho que seja possível termos um mundo ou um modelo de organização que seja puramente baseado no teletrabalho e remoto. Não funciona. Perde-se muita eficiência também, não é? Perde-se muita eficiência e perde-se aquilo que é a cola das organizações, que é a sua cultura. Ou seja, pode aguentar durante um ano, mas ao fim de algum tempo aquilo vai se esbatendo e perde-se essa cola. E, portanto, a nossa responsabilidade vai ser encontrar um modelo híbrido que permita ter o melhor dos dois mundos. Ou seja, obviamente que vamos ter que definir trade-offs, obviamente que não vai ser possível chegar à solução ótima, mas dentro destas limitações, eu acho que esse é o nosso dever como áreas de organização e de recursos humanos, é criar as condições e lançar o debate para que de facto se consiga manter no tempo estas aprendizagens do Covid, que foi de facto um momento extraordinário. Obrigada, Martim. Surgiram aqui 3 questões que eu vou colocá-las aqui em cima da mesa e depois não é dirigida a nenhum em específico, portanto, algumas já estão, já falámos aqui, mas poderemos aprofundar um pouco mais. Na vossa opinião, as estruturas de middle management e top management estão preparadas para gerir remotamente as suas equipas? Deixo, não sei se algum de vocês quer comentar especificamente isto. Eu posso, quer dizer, se estão preparados, eu acho que depende do negócio, é isso, acho que depende do negócio. Por exemplo, nós vimos o exemplo da Talkdesk e da Nokia, que a Rita e a Kalpna nos deram hoje, que nestas empresas já havia a experiência do remoto. Nós na EDP não o tínhamos, tínhamos a níveis muito micro. E, portanto, eu acho que as pessoas, que estes gestores, estes layers de gestão não estão preparados. Nem deviam estar. Não é uma falha sua. É uma questão que nunca se levantou e é agora, repito, nossa obrigação de quem pode contribuir ou de quem tem que tomar estas decisões, é a nossa obrigação de criar as condições necessárias para que eles ganhem este hábito e estas capacidades de gestão de remoto. Portanto, eu diria que não, mas acho que é um caminho que se está a fazer e que se tem que fazer. Okay. E só dando aqui também mais uma chega, eu acho que, por um lado, nós temos a capacitação das FIAs a gerir esta realidade em remoto, mas também nós temos que pensar o que é que nós somos enquanto colaboradores, não é? Agora, como remote workers, não é? E o que é que nós também temos que desenvolver em nós, que tipo de recurso é que nós temos de desenvolver em nós, que tipo de abordagem nós vamos ter que ter para com a minha equipa, para com a minha chefia, nesta fase em que estamos em remoto.
Portanto, aqui não é só, e é muito importante, não é, a questão da liderança em situação virtual, mas também pensarmos como é que nós devemos ou queremos ser enquanto elementos de equipa nesta fase, como remote workers, não é? Que também é muito importante, como é que nós alcançamos a nossa chefia, como é que nós nos tornamos visíveis quando nós não estamos visíveis, como é que nós podemos inovar quando nós não temos pessoas com quem trocar ideias, mas ao mesmo tempo surge-nos uma ideia e nós queremos partilhar, ou seja, como é que nós nos posicionamos também neste enquadramento de relação à distância, não é? E aqui passa muito por nos tornarmos visíveis, nos tornarmos relevantes, termos ideias, partilharmos com a nossa, sobretudo aquelas que são um bocadinho mais tímidas e não são tão reachable. Como é que nós podemos chegar até elas, não é? Se já não eram reachable no face-to-face, imaginem agora, não é? Portanto, como é que nós podemos também pensar em formas de contribuir, de partilhar ideias, e isso passa por uma abordagem também proativa e não ficar sempre à espera que seja a chefia a chegar e trazer. E isso passa por ganhar espaço, não é? Nas equipas, ganhar espaço, falar. Eu acho que muitas vezes é simplesmente falar. Tenho uma ideia, gostava de partilhar. Olha, pensámos que se calhar esta dificuldade podia ser resolvida desta maneira. Alguém tem mais alguma ideia? Eu acho que aqui e sobretudo nesta fase em que estamos todos com muita atenção e as chefias estão sobrecarregadíssimas porque têm que entregar os resultados, estão a tentar gerir os orçamentos, não é? Muitas vezes o nosso cérebro, não é? Não dá para tudo, não é? Inovar e pensar em gestão de custos, não é? E então aqui entra o papel das equipas e como é que nós nos podemos ajudar também as empresas a serem também relevantes e inovarem em novas formas, porque no final do dia a chefia conta com a equipa, não é? E essa também é super importante nós também pensarmos como é que nós queremos ser percepcionados enquanto remote workers. E as chefias já também estão a se reinventar, não é? Mas nós também temos que nos reinventar enquanto remote workers. É só aqui um apontamento. Sim, ou seja, não é um papel apenas da chefia, ou seja, é da equipa e a responsabilidade de todos. Sim, sei perfeitamente. Temos aqui outra questão, eu vou dirigi-la à Kalpna até pela distribuição do seu negócio, ok? Pela interação que vocês têm com os Estados Unidos. O trabalho remoto tornará a pool de talento mais internacional e mais competitiva? Estarão os talentos portugueses preparados para esta realidade? Sem dúvida, isso para nós é absolutamente claro neste momento, que a pool de talentos deixou de ser local, já era regional para nós. Precisamente porque o remote working já era uma realidade bastante visível para nós, mas eu acho que sim, acho que abre completamente as portas para uma pool de talentos internacional. Eu acho que o grande desafio é o fuso horário. Nós temos um fuso horário relativamente largo com alguns colegas dos Estados Unidos que estão no poder de decisão, na cadeia de decisão, e isso condiciona um bocadinho. Portanto, mas tirando alguns aspectos mais logísticos, eu acho que sem dúvida estamos aqui a abrir portas e caminhos que vão levar a uma internacionalização completa da workforce, uma diversidade brutal. E acho que não há grande volta a dar ao texto. Agora, se os portugueses estão preparados para isso, eu acho que já foi pior, muito honestamente. Eu acho que estas gerações já não veem tantas fronteiras como aqui há uma geração ou duas atrás as pessoas viam. Assim como as empresas portuguesas ou quem está a atuar em Portugal estão a ir buscar talentos lá fora, também os nossos talentos estão a ser poached pelas empresas lá fora, não é? E portanto eu acho que esta dinamização, esta mobilidade remota, ainda que remota, mas esta mobilidade virtual vai cada vez mais ser um facto. Agora isso levanta desafios brutais, eu acho que para nós, enquanto profissionais desta área, um dos desafios que eu estou a ter é então como é que vamos compensar as pessoas, não é? Portanto lá vou eu outra vez à procura de modelos de compensação super inovadores e que tenham em conta estas particularidades regionais. Eu acho que o valor económico das skills vai ser cada vez mais interessante, vai ser cada vez mais valorizado, portanto vai criar aqui um peso grande nesses modelos de compensação. Estarmos aqui não a falar se eu estou
baseado na Índia, ou se eu estou baseado na Tailândia, ou se estou baseado em São Francisco ou em Nova Iorque, mas sim qual é o peso da minha skill nesta pool de talentos que está disponível a um nível mundial. Portanto, este é só um dos exemplos que estamos a encontrar, não é? Mas há vários outros em que este impacto vai ser muito, muito importante e, portanto, lá está, é interessantíssimo os tempos que se avizinham. Exatamente. Eu agora vou dirigir outra questão. Agora, Martim, precisamente por o home office é uma realidade mais recente para vocês, vou colocar esta a ti. Uma das grandes questões do home office sempre foi a dificuldade de controle de produtividade por parte das chefias e também se o nível de engagement dos colaboradores se mantém, mesmo estando a trabalhar de casa. Apesar de ter sido uma situação atípica e muito extremista, acreditam que houve uma sensibilização dos colaboradores a tentar manter a sua produtividade e que o nível de engagement possa ter aumentado devido às novas metodologias flexíveis? Eu diria que sim. Não quero estar a falar pela experiência dos outros, mas falando pela minha pessoal, não tenho dúvida que sim. Ou seja, aquilo que eu fiz com a equipa foi rapidamente reajustar os nossos rituais de equipa, passar a ter uma reunião. Eu tendo a ter um estilo de liderança bastante informal e, portanto, a porta está aberta, as pessoas entram, falam, saem, quer dizer, tenho a equipa aqui sentada ao lado e, portanto, não tendo a ter muitos momentos formais. E, portanto, a passagem para o teletrabalho, fizemos esses reajustes para uma reunião semanal de ponto de situação dos projetos, perceber o que é que serão os entregáveis da semana, mas de resto, é o que eu dizia há pouco na minha primeira resposta, estabelecendo os limites, entre aspas, do que é que tem que ser entregue, não o como, mas quando e com que recursos. A partir daí há uma total responsabilidade por parte dos colaboradores e das pessoas das equipas entregarem. E, portanto, eu senti de facto que nós, sendo uma empresa, a EDP, se calhar um bocadinho mais tradicional que a Nokia ou que a Talkdesk, obviamente que das nossas chefias, em alguns casos pode ter havido um maior desconforto com esse menor controlo, acho que é natural, mas como disse, os inquéritos, o inquérito que nós fizemos deu clara resposta de que as pessoas reagiram bem. E, portanto, houve um esforço e uma responsabilidade dos dois intervenientes, que acho que é aquilo que é saudável acontecer, ou seja, da parte dos líderes houve uma adaptação a um menor controlo, da parte dos colaboradores houve claramente uma maior responsabilidade. Quer dizer, tenho alguma dificuldade em dizer que se calhar houve uma maior responsabilidade, porque não significa que antes não houvesse, mas de facto houve muita participação, houve muito engagement. Exatamente. É uma confiança que foi depositada, portanto, implica uma maior e foi dada a resposta a essa confiança. Ou seja, eu, da minha experiência pessoal, acho que não podia estar mais satisfeito com a forma com que a equipa reagiu a esta situação. E ouvi o mesmo feedback de pessoas que nunca tinham trabalhado um dia de casa. E, portanto, pessoas de 50, 55 anos que nunca tinham trabalhado um dia de casa, que para eles é impensável que isso acontecesse, de repente acabaram por descobrir um mundo novo, e eu acho que isto é muito saudável para a relação entre chefias e equipas, entre colaboradores, entre as pessoas em geral dentro da organização. Porque, de facto, eu acho que é crítico, e tenho esta perspectiva de que, de facto, a empresa está aqui para atingir um objetivo, para tal dá condições aos seus colaboradores, mas os colaboradores têm a responsabilidade de dar sequência a essas condições que são colocadas à sua disposição. E, portanto, há aqui uma relação é preciso uma relação de confiança entre colaboradores e chefias para que isto funcione. E eu acho que essa relação saiu forçosamente reforçada pelo período e pela esta experiência que tivemos. E muito provavelmente induziu uma cultura de mais confiança, não é? Portanto, é exatamente o que eu estou a dizer. Essa cultura de confiança saiu reforçada pelo período que vivemos, e ainda bem que assim foi e que de facto as coisas correram bem. Muito bem, então aqui surgem mais questões. Temos aqui mais duas questões, agora uma dirigida ou à Kalpna ou à Rita. Como perpetuar e desenvolver a cultura de uma empresa em trabalho remoto e qual a melhor forma de fazer um onboarding durante estes tempos de pandemia?
Muito obrigada. Diz o... Rita, não sei Rita, se quer quer responder a esta começar. questão? Sim, posso Como é que começar vocês com a primeira ajustaram parte? nesta realidade? Sim, a primeira parte tinha a ver com como criar, desenvolver a cultura Desenvolver uma cultura durante... de trabalho em trabalho remoto. Sim, Olha, eu deixo essa pergunta para si e depois ok, acabo a segunda parte sobre o onboarding, sobre o precisamente pela onboarding, questão está que bem, falou há bocado dos novos colaboradores. ok. Então, nós tivemos esse grande desafio e ainda temos, temos e vamos ter, precisamente pelo facto de nós termos muitas pessoas neste momento estão sozinhas, deslocadas no escritório, já temos alguns colaboradores no escritório, mas muito poucos. E sempre foi a preocupação nossa de desenvolvermos metodologias, projetos que envolvessem as pessoas. De repente tudo isso foi posto on hold. Precisamente porque eram tudo eventos presenciais, iniciativas de gender diversity, tínhamos eventos com crianças, portanto, todos aqueles eventos marcantes que tínhamos já programado, portanto, as pessoas já estavam festa. Não, já não vai haver festa. E como é que nós gerimos essa frustração? Até havia algumas comunicações de faz agora um ano que estávamos e tal, estaríamos a ter aquele evento com as crianças e agora não temos, e portanto cai, não é? Ficamos, exatamente, saudosistas, e faz agora um ano que estávamos a celebrar mais o aniversário da empresa e agora não temos. Pronto. E o mais interessante foi, mais do que, pelo menos a minha abordagem foi, ok, então, não conseguimos fazer, como é que nós continuamos a ser relevantes e trabalhar a cultura e aquilo que nos distingue em remoto. Nós já temos há algum tempo um programa que a empresa desenvolve, que toca em várias componentes, nomeadamente a minha, que eu estou a gerir, tem a ver com a questão das pessoas, e desenvolvem-se vários projetos em várias áreas. E a minha equipa neste momento é bastante reduzida e eu conto muito com a colaboração dos colegas, não é? De todas as áreas de negócio, que são os verdadeiros campeões a trazer novas ideias. E já tínhamos planeado uma série de iniciativas e fiz o regroup e disse, bom, então, a realidade é esta, temos um Covid, temos pessoas separadas, temos pessoas que estão com muitos estímulos, muito sobrecarregadas, e temos que trabalhar a questão do engagement, não é? A interação que nós temos que manter com eles. E de facto surgiram aqui proliferação de iniciativas e de ideias, e eu acho que isso é o que é mais maravilhoso, porque apesar de também já se estava num período em que as pessoas já não tinham um elevado receio e um choque perante esta situação, e acho que agora já estamos numa fase diferente em que já podemos identificar que temos recursos e como é que os podemos não só trabalhar internamente, como também dar aos outros. Iniciativas de responsabilidade social começaram a surgir, colegas que começaram a imprimir em 3D, portanto, viseiras de casa, portanto, não é? Colegas que estavam ao pé da cerca em Ovar e começaram a apoiar esses colegas. É assim, surgiram N iniciativas de responsabilidade social e agora mais concretamente internamente. Internamente, o que, por exemplo, neste momento está a decorrer uma sessão, que eu espero que esteja a correr bem, de postura, e é dada por um colega que não só é engenheiro, mas também é personal trainer. Disse, olha Rita, estamos todos em casa, estamos todos com posturas, não é, diferentes, vamos lá fazer algo nesse sentido. Surgiu também a possibilidade de colegas nossos darem aulas online a crianças, não é? Aos filhos dos outros colaboradores, em físico-química, matemática, traduções, portanto, falar inglês, português. Isto de repente surgem aqui colegas que agora querem explicar como é que se faz. Portanto, no dia da criança fizemos uma sessão aberta a todos, em que tínhamos colegas que explicavam como é que se fazia lollipops e cupcakes e jogámos todos em conjunto com os filhos dos nossos colaboradores do outro lado. E, portanto, aqui, como é que nós trabalhamos? Não há uma fórmula secreta. Eu acho que aqui é a vontade,
a criatividade e que emana quando nós temos poucos recursos. Muitas vezes é assim, temos poucos recursos, temos pouco tempo, mas também temos pessoas que querem, de facto, contribuir. E quando nós damos espaço às pessoas para contribuir, eu acho que, e dei aqui alguns exemplos, não é? Começa a surgir uma energia diferente. E não são muitas as pessoas que estão nesse registro, mas cabe-nos a nós, também na nossa função, capturar essas ideias e essas iniciativas e torná-las reais, precisamente pelo efeito contaminador que vai ter depois para com os outros, não é? Se eu tenho o meu colega que teve aquela ideia e que está a ser implementada na empresa, nada me impede também daquelas ideias malucas que eu às vezes tenho, de as poder também concretizar. QB, malucas QB. Por isso, eu acho que aqui é nos tornarmos relevantes, é nos ajustarmos e darmos também voz às pessoas que querem contribuir e que são imensas. Eu acho que aqui é que são imensas. Basta nós darmos espaço para que isso aconteça. Por isso, é aquilo que me apraz dizer. Muito bem, muito bem. Obrigada, Rita. Kalpna, pode só falar aqui um bocadinho sobre a questão de fazer este onboarding? E obrigada, Rita. Obrigada, Rita, vou tirar umas ideias, porque nós também estamos Completamente. Eu vou roubar aqui umas ideias. Boa. Muito rapidamente, em relação ao onboarding, nós fomos muito rápidos a tornar, nós tínhamos pessoas a entrar e continuamos a fazer recrutamento, portanto, quando entrámos em crise, todo o nosso modelo de onboarding, que tinha uma componente presencial naturalmente, aliás, um dos grandes das componentes do Employee Value Proposition era precisamente os nossos vídeos que mostravam o espaço, mostravam o ambiente de trabalho e, portanto, os miúdos andarem de skate nos corredores, era fantástico. Pronto. Para os miúdos, que eu chamo os miúdos porque são estes jovens cheios de garra e cheios de vontade, foi muito fácil fazer o remote working. Eu queria salientar o White Glove Service que nós introduzimos nesta fase do onboarding, porque as pessoas mais séniores têm necessidades diferentes, têm necessidades de acesso à informação muito, muito diferentes das pessoas mais júniores, digamos assim. Nós sempre tivemos uma comunicação ainda pré-start date muito forte com as pessoas. Portanto, havia muita comunicação via e-mail com todas as indicações, links, vídeos, materiais para as pessoas começarem a familiarizar com a empresa, já muito antes das pessoas ainda começarem a tratarem todas as questões administrativas e operacionais relacionadas com a entrada na empresa. E depois temos um programa de inductions, de sessões dadas pelas várias áreas da empresa, os vídeos do CEO, que fazem esse induction remoto. A nossa área da HRBP é muito recente, portanto eu tinha que me socorrer, porque não tínhamos ainda montado a equipa, portanto tinha que me socorrer dos vários elementos para garantir que havia aqui um agarrar da pessoa e um conforto dado à pessoa naquela fase inicial de alguma incerteza e de alguma de desconhecimento, de não estar familiarizado de como é que se navega na empresa e portanto isso foi reforçado, digamos assim. E abriram-se logo os canais. As próprias listas de distribuição de mails foram revistas e foi um processo que foi streamlined. Mas, de facto, este White Glove Service dado aos perfis mais séniores que precisam deste acesso às equipas de uma forma muito mais rápida, muito mais próxima, foi uma coisa que nós tentámos afinar. E foi uma oportunidade também para sermos consistentes a nível global, portanto, não fazer uma diferenciação muito, muito focalizada no local, mas procurar que a nível global houvesse essa consistência no serviço fornecido às pessoas mais séniores. Portanto, essa eu acho que foi a grande inovação durante esta fase no onboarding. E a Beatriz... Desapareceu. Desapareceu. Não sei se há mais perguntas, eu não tenho acesso. Espero termos respondido àquilo que era a expectativa das pessoas. Eu acho que estamos mesmo em cima da hora, não é? Eu acho que já passou. Pronto, perdemos a nossa dinamizadora. Exato, De facto, agora ficámos às escuras. Ficamos aqui às escuras. Verdadeiramente às escuras. Completamente. Mais uma das partidas da pandemia. Então como é que respondemos aí? Conseguem-me ouvir? Conseguem ouvir? Conseguimos. Sim. Conseguem, é a Joana, não é a Beatriz, é a Joana da Michael.
a Beatriz deve ter tido aqui algum problema técnico, mas sim, de qualquer forma também estamos mesmo a aproximar do final do webinar. Quero agradecer a todos a vossa participação, creio que foi uma excelente conversa. Gostava que a minha colega se despedisse, mas de facto não sei o que se trata de passar, portanto agradeço em nome da Beatriz a todos os que assistiram e à Rita Martins e Calpe na participação. E tenham um bom dia. Iremos partilhar convosco, com todos vós, o vídeo deste webinar, e agradeço imenso os vossos inputs preciosos. Obrigada. Obrigada. Até à próxima. Obrigada, Rita. Obrigada, Martim. Obrigada, Obrigado, Rita Martim. Branco. Até logo. Tchau, tchau.